Olha quem voltou! Depois de tanto tempo sem gravar, voltei. Vamos falar de literatura, de livros, que é algo que eu amo de paixão. Hoje a gente vai falar de Edgar Allan Poe, que é um autor que eu tenho certeza que você provavelmente já ouviu falar. E se ainda não escutou falar, vem conhecer comigo esse cara porque ele é incrível e é importantíssimo na literatura. Poe ele ficou conhecido bastante pelos livros de terror e mistério e horror. Ele foi um dos primeiros escritores que fez sucesso com contos e chegou a ganhar dinheiro com isso ainda vivo. Ele também trabalhou como crítico literário, que era mais ou menos ali o que ele fazia para viver. Então ele escrevia contos para revistas, principalmente, para jornais, folhetins, né, os folhetins da época, poemas também. Ele foi um grande poeta. Mas hoje eu não vim falar de livros de terror, pelo contrário. O Poe ele ficou conhecido principalmente por ser o pai da literatura policial, que é um gênero que eu amo de paixão. Eu tenho certeza aí que você já ouviu falar em Sherlock Holmes, que inspirou Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, foi Edgar Allan Poe. Aquela história de um detetive, que ele é todo excêntrico, que ele é todo inteligente, que ele é todo estranho e ele consegue desvendar os mistérios nos detalhes, surgiu ali com Edgar Allan Poe. Ele foi o primeiro a trazer um detetive desse tipo. E depois ele inspirou, né, Agatha Christie, escreveu o Detetive Poirot. Ele inspirou, então, Conan Doyle com Sherlock Holmes, Lovecraft. Então, vários outros autores que a gente conhece, sim, foram inspirados em Edgar Allan Poe. Poe ele morreu super jovem, com 40 anos, mas apesar da vida curta, ele conseguiu deixar um legado incrível, porque ele é um autor super importante para a literatura. E o detetive que inspirou o Sherlock Holmes foi o Auguste Dupin, que é um detetive francês criado pelo Poe. E hoje a gente vai trazer duas histórias, dois contos, que tem como protagonista o Auguste Dupin. Então hoje a gente vai falar sobre os assassinatos na Rua Morgue e também sobre o mistério de Marie Roget. Eu tenho essas duas edições aqui para mostrar para vocês de contos do Poe, né? Os dois livros são de contos, então tem essa edição lindíssima, essa editora Tordesilhas, né? Gente, esse barulho é meu gatinho, então desconsiderem. Uma edição de capa dura, muito linda. Essa edição é do meu irmão, inclusive, ele que me emprestou. E tenho essa ediçãozinha pequenininha aqui, uma ediçãozinha de bolso da LPM, que tem os assassinatos da Rua Morgue e tem alguns outros contos também. O mistério de Marie Roget, que é uma continuação dos assassinatos na Rua Morgue, ele só tem nessa edição, ele não tem nessa. Essa daqui, ela só tem os assassinatos da Rua Morgue e alguns outros contos de terror mesmo. Então, eu vou começar primeiro pelos assassinatos na Rua Morgue, que foi o conto que introduziu o Detetive Dupin para nós. Esse conto ele foi escrito em 1841 e ele vai apresentar pra gente, então, o Detetive Dupin. Só para fazer um parênteses, o Dupin, ele não era um detetive profissional, ele não trabalhava com isso. Pelo contrário, tá? Ele simplesmente se interessava, ele era extremamente inteligente, extremamente analítico, e ele se interessava ali por ler os folhetins policiais e tentar adivinhar os crimes. Então a gente vai ter aqui o nosso narrador, ele é norte-americano, e ele vai passar um período em Paris. Ele não fala muito bem para que ele vai para Paris, mas a gente entende que é por motivos profissionais e que ele vai passar uma temporada lá. É lá que o nosso narrador vai conhecer o Auguste Dupin. Eles se conhecem numa livraria, porque eles acabam se interessando ali pelo mesmo livro, e eles descobrem várias coisas em comum, começam a conversar, começam a cultivar uma amizade, e aí depois de um tempo eles vão morar juntos, né? Porque como o nosso narrador precisa ficar um tempo ali em Paris, eles resolvem dividir um apartamento. Então a gente vai conhecer o Dupin, que é esse francês super excêntrico, que é super analítico, super inteligente, com uma imaginação super fértil e criativa. E o narrador ele fica bastante impressionado com toda essa inteligência do Dupin. Aí a gente vai ter duas personagens que são o ponto central da história, que é a Madame L'Espanaye e a Camille L'Espanaye. Disfarcem meu francês, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim.
Elas moram então numa casa de 4 andares ali na Rua Morgue. E essa casa ela tem 4 andares. Nos primeiros 3 andares a casa é basicamente vazia, os cômodos não tem nada. E no último andar possui uma antessala com um quarto, que é onde elas residem ali. E as duas são personagens, assim, bem discretas. As duas não têm contato com vizinhos, as pessoas não sabem muito bem o que elas fazem. Elas sabem que elas moram sozinhas, mas não sabem do que elas trabalham. Existem especulações de que a Madame L'Espanaye seja uma vidente, ganha vida com isso, mas ao mesmo tempo existem especulações dizendo que nunca viram outras pessoas entrarem na casa, então provavelmente isso é só uma fofoca. Numa certa noite, então, os vizinhos vão acordar com vários gritos, e aí eles vão até a casa das meninas, da mãe e da filha, arrombam o portão, sobem os 3 andares. Quando eles chegam no 4º andar, as portas estão trancadas pelo lado de dentro. Eles arrombam as portas e descobrem uma cena de um crime hediondo. Tá tudo revirado, tem sangue por toda parte, tufos de cabelo. Quando eles vão procurar pela Madame e pela Camille, eles encontram o corpo da Camille dentro da chaminé da lareira, todo destroçado. Quando eles vão até o pátio, eles descobrem o corpo da Madame decapitado. A cena é totalmente perturbadora, mas o que intriga a polícia e os vizinhos é que o quarto estava totalmente trancado pelo lado de dentro. Então as janelas estavam trancadas pelo lado de dentro, as portas estavam trancadas pelo lado de dentro, não existia rota de fuga e não tinha mais ninguém ali com elas. Basicamente, esse é o mistério dos assassinatos na Rua Morgue. O nosso detetive Dupin, então, com o nosso narrador, eles vão ler sobre essa história num jornal. Na época, os noticiários escritos, né, os jornais, eles falavam muito sobre... Eles detalhavam muito os crimes, isso atraía muito as pessoas, né? Até vou fazer um vídeo sobre criminologia a respeito de um livro que eu li, que explica bastante sobre essa questão da mídia e dos crimes no século XIX, ali no início do século XX. Mas, voltando aqui para nossa história, então eles vão descobrir a respeito desse crime pelos jornais, e aí, atiçado por toda essa curiosidade, o detetive Dupin ele vai começar a querer investigar. Ele vai entrar em contato com um amigo dele, que é da polícia, vai pedir pra, deixa eu dar uma olhadinha ali na cena do crime, tudo. O policial acaba deixando, ele vai até a cena do crime, examina tudo, a história vai se desenrolar, ele vai ter uma teoria pra conseguir descobrir quem é que assassinou essas duas mulheres. Aí vocês conseguem perceber a semelhança que tem com Sherlock Holmes, e o Watson também, que é o narrador que vai contando a história, e aí tem o Sherlock Holmes. É basicamente isso que o Poe criou, e foi isso que inspirou principalmente Sherlock Holmes. Eu não vou contar o final dessa história, porque senão vai perder a graça, né? Mas já digo que é um final surpreendente. Ele vai começar a tentar investigar não só a partir da cena do crime, mas também dos depoimentos das pessoas, das testemunhas. É a partir disso que eles vão descobrir. Aí, o segundo conto que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o mistério de Marie Roget. O Mistério de Marie Roget é um conto que foi escrito no ano seguinte dos assassinatos da Rua Morgue, em 1842. Dessa vez, o Poe ele vai se basear numa história verídica, num fato, num caso que ocorreu em Nova York, em 1841. Uma menina que trabalhava numa loja de tabacos, bem conhecida em Nova York. Ela era super querida por todo mundo, ela era muito conhecida por ser uma menina super bonita, então ela atraía vários olhares. E um dia ela sai da sua casa, ela diz pro noivo dela que ela vai até a casa da tia dela, vai passar o dia lá e à noite ela vai voltar. E ela nunca mais volta. 3 dias depois, o corpo dela é encontrado no rio Hudson, boiando. O Poe ele vai adaptar essa história então da Mary Cecilia Rogers para Marie Roget. E ao invés de ser em Nova York, esse conto vai se passar em Paris. Ao invés do corpo ser encontrado no rio Hudson, ele vai ser encontrado no rio Sena.
Então ele vai alterando ali algumas coisinhas. A gente vai novamente acompanhar essa história pelos relatos dos jornais e pelos depoimentos. Na época os jornais eles detalhavam os depoimentos policiais. A Marie, ela era uma jovem muito admirada, né? Ela trabalhava numa loja de tabacos e ela vivia com a sua mãe, que era uma viúva. A mãe dela, ela tinha uma pensão e é nessa pensão que ela conheceu o seu noivo, o Sr. Eustache. Em um certo domingo, então, a Marie sai, diz pro Sr. Eustache que ela vai até a casa da tia, que é algumas quadras dali, e pede para ele buscar ela à noite. À noite, cai um temporal, uma chuva fortíssima, e aí ele resolve deixar que ela fique lá. Isso já tinha acontecido outras vezes, então ao invés de ele ir buscar ela, ele simplesmente não vai e imagina que ela vai voltar no dia seguinte, por conta da chuva. No dia seguinte ela não volta, depois eles vão descobrir que ela nunca chegou aí na casa da tia, né? Ninguém sabe direito o que aconteceu. E aí, 3 dias depois, seu corpo é encontrado no Rio Sena, boiando, com a mesma roupa com que ela saiu de casa. Diferente do conto anterior, que a gente tinha o Dupin se interessando pelo caso a partir da história dos jornais, aqui a gente vai ter a polícia indo até ele para pedir ajuda. E aí ele vai criar uma teoria. Esse crime, na real, ele não tem solução. Nunca descobriram quem matou Mary Cecilia Rogers. Existem alguns boatos. Ela pode ter sido assassinada por uma gangue de garotos que viviam ali perto do rio. E também existem boatos de que ela estava tendo um caso com um outro cara e que eles foram vistos saindo de uma pensão próximo da onde ela foi encontrada. Mas assim, nada muito certo, né? E a partir desse relato, o Dupin ele vai criar uma teoria de quem poderia ter matado. Então, no fim, ele não vai dar uma solução para o crime da Marie Roget. Ele simplesmente vai criar uma teoria do que pode ter acontecido com ela. Aqui ele deixa bem claro que, apesar de ser um caso baseado num caso verídico, serem casos semelhantes, não quer dizer que a teoria dele ela pode ser usada no caso verídico. Isso porque simplesmente o fato dele ter mudado a história de Nova York para Paris, isso já muda totalmente os fatos da história. Então, não tem como você querer que uma história de ficção, que uma teoria da ficção seja aplicada realmente em um caso verídico. O Poe ele escreveu 3 histórias do Detetive Dupin. Esses aqui são 2 dos contos que ele escreveu sobre o Detetive Dupin. E tem mais um que eu ainda não li, mas eu tô louca pra ler. Porque, gente, eu amo histórias policiais, né? Eu não comecei a ler com Sherlock Holmes, pelo contrário, eu comecei a ler com Agatha Christie. Já li vários livros dela, eu sou realmente apaixonada por Agatha Christie. E assim, eu amei ter esse contato com o Poe. Eu acho que... eu tinha a impressão de que eu já tinha lido esse livro aqui, porque eu tenho ele há muito tempo. Mas, quando eu li, foi como se eu tivesse lido a primeira vez. Então, eu acredito que eu não tinha lido antes, né? Ou se eu li, eu não lembrava de absolutamente nada. Eu tô louca pra ler os outros contos também, os contos de horror, os contos de mistério, os contos sobrenaturais. O Poe, ele mexe muito sobre... o terror dele é um terror, assim, que vem do homem, né? Então, aquilo que tá dentro do próprio homem. Esse é o maior terror, é o que a gente tem dentro da gente. E aí, só pra completar, só por curiosidade, os Assassinatos na Rua Morgue, eles tiveram 4 adaptações cinematográficas. Eu assisti uma... e se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu falei sobre essa adaptação lá no meu blog, então Devaneios Culturais, fica no link da bio aqui no Instagram e na descrição do vídeo também. Vou deixar pra vocês darem uma olhadinha, porque tem muita coisa lá sobre cinema, sobre literatura, sobre viagens também, tem vários posts de viagem. E além das adaptações cinematográficas também, os Assassinatos na Rua Morgue inspiraram 2 canções, Murders in the Rue Morgue, do Iron Maiden, e a música Little Does Fun Kill, de um grupo sueco chamado, vou ter que colar, The Ark, que é um grupo sueco de pop rock. Eu escutei essa música, eu gostei bastante, inclusive, eu não conhecia. E o Mistério de Marie Roget tem uma adaptação cinematográfica também, que eu vou tentar assistir
E se eu conseguir assistir, eu também vou fazer um post pra ele lá no meu blog. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo trazer mais contos aqui, né? Porque a gente tem 2 livros com vários contos do Poe, então pretendo ler mais coisas e trazendo ao longo do tempo alguns livros sobre o Poe pra gente ir conhecendo um pouquinho mais desse autor incrível, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, ter esse contato. É isso, gente. Um beijo e até mais.